Hoje em dia, acompanhar o calendário das transformações que o mundo atravessa é um grande desafio. Novas tecnologias surgem a cada minuto. Modelos inovadores de empresas aparecem numa fração de segundos e as dinâmicas de negócios dentro e fora das companhias mudam a todo momento. Afinal, qual é o DNA para uma empresa sobreviver nos próximos 5 anos? Quem vem explorar esse tema em uma entrevista para o programa Desafio Econômico, que começa agora, é Camila Farani, empresária e presidente da G2 Capital, e a jornalista Priscila Yasbeck. Vamos acompanhar? Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Priscila, vou fazer uma breve audiodescrição minha. Eu sou morena, tenho cabelos castanhos, lisos, na altura dos ombros. Estou usando uma blusa preta e tenho aqui ao meu lado a Camila Farani, que também vai fazer, por favor, uma breve audiodescrição. Olá, eu sou a Camila Farani, eu sou morena, eu tenho um cabelo ondulado, caramelo para louro, olhos castanhos, eu estou vestindo um blazer laranja, uma blusa preta por baixo, uma calça laranja e um sapato preto. Muito bem, ela está aparecendo de corpo inteiro, eu não, por isso eu não falei a cor aqui da minha calça, mas também estou com a calça preta aqui. E tenho o prazer, então, de conversar com a Camila Farani, que é uma das maiores investidoras de startups do país, então não haveria entrevistada melhor para esse painel que tem como tema o que vai ser das empresas daqui a 5 anos. Camila, queria começar te perguntando sobre o momento atual, né? A gente está caminhando aí para um mundo que pode entrar em uma recessão global, grandes organismos estão fazendo alertas sobre isso, e nesse contexto as empresas estão enxugando custos, estão enxugando os investimentos. Como fazer escolhas de bons negócios, como escolher os melhores investimentos nesse contexto? Então, veja, bom, primeiro, super prazer estar aqui, obrigada. A gente está falando de 3, 4, 5 anos que foram muito frutíferos para o ecossistema de venture capital, de tecnologia como um todo, 621 bilhões de dólares investidos só em 2021. E aí eu estou dizendo de números globais, contra uma queda de 19%, aproximadamente, a gente está projetando 19% para esse ano, né? Então, sem dúvida nenhuma, você tem um olhar muito mais, não só desafiador, mas um olhar muito mais cauteloso por parte dos investidores, pela minha parte, não só pelo potencial de geração de caixa, mas também pelo aumento de produtividade dos times. A partir do momento que você tem ali, você teve muitos ajustes, tiveram muitos ajustes, esses ajustes continuam acontecendo, e, ao mesmo tempo, como que você consegue fazer esses ajustes de muitos, não só layoffs, né, mas muitas vezes você conseguir equalizar, continuar motivando o time e, ao mesmo tempo, você garantir a produtividade e, no final das contas, a lucratividade. Então, é um momento desafiador, sem dúvida nenhuma, mas também é um momento onde assim, os fundos, os venture capitalists, os investidores, eles não deixaram de ter caixa, né? Eles só estão, de repente, com um olhar um pouco mais criterioso, principalmente quando a gente sempre muito falou da curva da J-curve, né? Então, você tem lá, você investe em um determinado momento, você queima caixa, em algum momento a tecnologia ela entra numa espiral, e aí esse momento de queima de caixa, ele começa a diminuir, você começa a ter um faturamento muito mais exponencial. Isso está um pouco mais demorado, então eu, por exemplo, né, eu deixei muito mais de olhar para esse tipo de investimento para olhar para empresas que já estão aí acima do seu break-even, já são geradoras de caixa, já estão ali na sua série D, na sua série A, dentro do ecossistema de venture capital. Quer dizer, num cenário de risco, você vai já para os negócios mais consolidados pouco, né? Sim. Você falou sobre como os negócios estão se adaptando um pouco. Queria aprofundar um pouco mais nesse ponto, porque a gente viu durante a pandemia uma aceleração, né, de digitalização, de uma série de planejamentos que as empresas estavam ali colocando um cronograma mais longo que foi acelerado justamente para fazer frente a essas dificuldades. De que forma que a crise também provoca mais inovação dentro das empresas? Se você tem algum exemplo aí de alguma empresa que trouxe. Vamos parar para pensar, né? Na crise,
A crise, as escaras, elas estão abertas. As dores, elas estão abertas. Então, grandes empresas foram criadas em 2008, no momento da bolha norte-americana. Muitas foram criadas em 1929, na Grande Depressão. É claro que não necessariamente isso é um fator, mas nesse momento onde você tem um momento onde as dores estão muito mais latentes, então, por exemplo, setor logístico. Ora, você teve um boom do digital, você já tinha uma complexidade logística no Brasil, mas, ao mesmo tempo, você teve aí as empresas de logtech, né, que é o que a gente chama de tecnologia de logística, crescendo muito. E aí, depois, você passa desse momento e você passa a voltar para o físico. Então, você entende essa equalização? No final das contas, elas cresceram muito, elas apareceram, e agora o desafio é como é que eu equalizo aquele boom que eu consegui dar a partir do momento que as coisas elas passaram, entre aspas, né, a se normalizar. Então, aí, quando a gente tem momentos como esse, acho que é importante dizer que crises são cíclicas, né, Priscila? As crises acompanham os business cycles, acompanham os ciclos econômicos, né? Então, a crise tem fim. Mas a gente está no momento realmente onde a gente vive aí um cenário não só macroeconômico, mas a gente vive um cenário político, um cenário que eu não quero falar a palavra guerra, mas a gente vê um cenário de guerra, não deixa de ser, se estendendo um pouco mais do que a gente gostaria. Isso, sem dúvida nenhuma, isso traz um impacto. Mas, quando você pensa na inovação, a inovação é exatamente nesse momento que os grandes fundadores, que os grandes empreendedores, eles têm que olhar e falar assim, ora, eu tenho menos caixa, eu tenho aqui os investidores mais reticentes, mais cautelosos, então é o momento onde eu posso me reinventar. Quantas pessoas e quantos negócios você falou assim, quantos você já viu, você já imaginou, e as pessoas falavam assim, eu estou sem dinheiro, ou o meu negócio está sem dinheiro, e eu fui lá e eu tive que fazer de qualquer jeito. Então, eu acredito que, é claro, né, considerando tudo, a questão sanitária, a questão da saúde, tudo que a gente viveu, e agora, né, entrando num momento um pouco mais desafiador, mas eu acho que a gente sempre tem que pensar, de uma certa forma, com um otimismo, com os pés no chão. Né? E os negócios também aprenderam muito, né? Aprenderam a desenvolver mais essa resiliência. Eu queria te perguntar também, a gente tem um público aqui que está nos assistindo, tem muito interesse em saber como você faz a escolha dos negócios nos quais você investe. Se não me engano, são quase 5 bilhões de reais que movimentam as empresas que você já investiu, seja na pessoa física, jurídica, são 45 negócios, é isso, né? Aproximadamente. Como você faz a escolha desses negócios? Que tipo de critério que você usa para enxergar dentro das empresas? Tem uma conversa ali com alguns funcionários, com os diretores, como que funciona o processo? Então, tem uma máxima que diz assim, we do not invest in dots, we invest in lines. A gente não investe num único ponto, né? A gente investe em vários pontos que vão juntos fazer uma linha. Então, sim, primeiro você tem a primeira conversa, você está ali conhecendo a pessoa, então eu estou começando a namorar, pensando a namorar com você, então depois você vai lá, você dá a mão. Então, isso é um ciclo, né, que, via de regra, para o investidor de tecnologia aqui no profissional, né, que é o que eu faço, via de regra dura aí nos seus 1 mês a 2 meses. Né? Depois você vai para a parte de due diligence, das diligências, onde, de fato, você vai analisar os aspectos contábeis, os aspectos financeiros, você vai analisar como é que está o demonstrativo de resultados, você analisa balancete, você analisa, enfim, a estratégia com um olhar muito mais específico, com foco em números e estratégia de crescimento da empresa. Mas eu tenho a minha própria tese, né? Então, tirando isso tudo que é uma parte mais processual, vamos dizer assim, a minha tese é baseada nos T's. Então, o primeiro se chama a tech, né? A tech é o produto, né? A tech é o que você tem? É um software? É um hardware? Se você tem um hardware, um software, como é que está o teu processo de codar, né? Como é que estão as suas linhas algoritmos? Eu não entro tão nessa profundidade, porque, assim, apesar de ser investidora de tecnologia, eu não sou nenhuma profunda conhecedora de tecnologia, mas como é que é o teu produto, como é que ele foi feito, como é que está a tua usabilidade, como é que está o teu time de tecnologia, se você tem um bom CTO, se você não tem um bom CTO, porque, afinal de contas,
a gente tem, sim, uma escassez de mão de obra, porque, no final das contas, não vou dizer que é um movimento novo, embora eu já faça isso há 12 anos, mas você ainda tem um processo de formação de profissionais na área de tecnologia. Então, a parte de produto, de tech, ela é valiosíssima para entender se o seu produto ele é robusto o suficiente para ele suportar grandes picos de pessoas, grandes usuários. E aí depois vai para trenches. Trenches é uma alusão que eu fiz à trincheira. Ou seja, qual é o nível de defensibilidade do seu negócio? Se eu investir no seu negócio, se eu investir na sua startup, ela tem um potencial, um diferencial competitivo que vá barrar novos entrantes? Ou que ela vá conseguir ficar entre as 3, as 4 maiores líderes de mercado? Que ela vá, se por acaso surge uma outra, ou que ela uma outra startup que receba um aporte bilionário, como é que você se defende? No fim, assim, o que eu estou analisando por trás é qual o racional que os fundadores, que o time tem a respeito de como é que ele se protege contra todas as, não vou dizer, a concorrência, a estratégia de crescimento. Depois a gente vai para o outro T, que é o time. Quero analisar quem é o time, quem são as pessoas. E tem uma coisa importante, Priscila. Aí já entra um pouco mais de intuição, de feeling também, porque você falou de vários fatores técnicos, né? Isso, na verdade, assim, entra mais feeling do que eu gostaria. Né? Eu estudo muito economia comportamental, eu estudo muito Daniel Kahneman, e ele diz que o nosso processo decisório, lá no Pace Rápido, rápido e devagar, ele diz basicamente que as decisões do investidor são muito motivadas pelo emocional. Eu falei, mas eu não posso ser essa pessoa. Mas quando eu vi, às vezes, eu já estou apaixonada ali pelo empreendedor, pelo modelo de negócio, eu já estou me vendo naquele negócio, e sim, sem dúvida nenhuma isso conta. Né? Porque eu acho que o feeling, o feeling, ele nada mais é do que a soma das suas experiências. Não é aquela coisa que você olha e fala assim, isso aí... Imagina, eu sou empreendedora há 25 anos, investidora há 12... Mas, veja, eu não tenho todas as respostas. Eu não quero dizer que, nossa, caramba, né? Eu nunca perdi dinheiro. Pelo contrário, eu, como investidora, já perdi dinheiro. Então, o time tem muito isso. Né? Mas teve uma coisa específica que aconteceu e que eu aprendi com a pandemia, como que você é resistente a crises. Tanto sob o aspecto emocional, quanto sob o aspecto técnico. Eu me lembro perfeitamente que eu tive startups que tinham acabado de ter escritórios lindos, né, 2 meses antes, mas lindíssimos, assim, de 1.500 metros quadrados, enfim, umas compraram um prédio e falaram, Camila, a gente vai ter que se desfazer disso tudo. Então, é óbvio que isso mexe com o emocional da pessoa. Né? Então, como é que esse fundador, essa fundadora, essas pessoas que estão à frente, eles conseguem lidar com pressão, com frustração, com gestão de talentos, com egos, vaidades, e ainda assim ter uma curva de crescimento? Depois a gente vai para o último T, que basicamente é o Total Addressable Market, é o tamanho de mercado total, ou seja, esse mercado ele é grande o suficiente para que eu possa entrar, ter a minha participação valorizada e em algum momento sair. Então, assim, isso foi a síntese da síntese, tá? Imagino que poderia levar até um dia para falar assim, dos detalhes ali dos meandros, mas a gente tem mais alguns temas interessantes aqui que eu quero abordar, e um deles é o empreendedorismo feminino, né? Que você é um expoente dessa área hoje aqui no país, uma das empresárias que mais lidera, né, esse protagonismo feminino no mercado. Como escolher as empresas também que estão ligadas ao empreendedorismo feminino? E você acha que esse momento de crise, ele pode fazer esse avanço que a gente viu aí nos últimos anos, em termos de empreendedorismo feminino, recuar um pouco ou então estagnar? Então, se você para pensar, né, vou dar alguns dados bem rápido. A gente tem no Brasil aproximadamente entre 7% a 8% de mulheres investidoras anjo, ou seja, investidoras de tecnologia. Né? Eu cofundei o MIA em 2014 justamente para estimular mais mulheres a investirem em outras mulheres. Mas esse número ainda é baixo. Quando você vai para mulheres na liderança de startups, aí veja, eu estou falando de liderança de startup de tecnologia, acho que é importante dizer isso. A gente está falando aí de 14% a 15% do total. E de mulheres fundadoras, a gente está falando entre 4% e 5%. Quando você faz um recorte para micro e pequena empresa, a gente já tem aí 40% a 50% de mulheres criando e fundando novas empresas. Mas ainda assim,
a sustentabilidade, a longevidade dos próximos 2 a 3 anos são menores em mulheres. Então, quando você me pergunta assim, Camila, você acha que isso pode ajudar, isso pode piorar? Eu vou dizer, eu torço muito, na verdade é uma responsabilidade que eu chamei para mim, tanto para o Ela Vence, que é a minha plataforma de empreendedorismo feminino, mas tem uma coisa que é muito importante entre as mulheres, que é não só o poder de conexão, mas o poder delas se ajudarem. O poder delas fazerem acontecer. Então, sim, eu acho que nunca se falou tanto de empreendedorismo feminino, assim, no que depender de mim, esse número só vai crescer, mas é óbvio, a gente não vai dar um salto de um dia para o outro. Muito rapidamente, para finalizar, tema do nosso painel, você já falou bastante sobre isso, mas o que vai ser das empresas daqui a 5 anos? Uma frase aqui para a gente terminar, o que você espera daqui para frente? Empresas muito mais inteligentes sob o ponto de vista de dados, sobre ESG, sobre como que você usa não só os dados ao seu favor, mas como que também você faz a sua gestão de talento baseada nas suas habilidades humanas. Camila Farani, uma das nossas maiores investidoras de startups do país, mega empresária, jurada do Shark Tank, um prazer conversar com você aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou, a gente fica por aqui e até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos vocês que nos assistiram aqui.